Olá, nessa aula nós vamos falar sobre funções. Imagina que você precisa calcular o dobro de um número em vários pontos do seu código. Você ia repetir a mesma conta toda vez? Não, né? Então, funções existem para isso. Você escreve a lógica uma vez e chama quantas vezes você quiser. São blocos que são sempre repetidos, daí você escreve tudo que você quer nesse bloco e daí você só chama o nome designado para essa função e ela executa todo aquele bloco quantas vezes você quiser. Por exemplo, para definir uma função, usamos a palavra def, de definição. Então, def e aí ela vem seguido do nome da função. Então, vamos criar uma função chamada saudação. E aí você abre parênteses, fecha parênteses, dois pontos, e aí tudo que tiver à direita aqui vai ser executado quando eu chamar essa função. Imagine que vamos colocar aqui um olá, um print olá, bem-vindo ao Python. E aí para eu chamar esse carinha aqui, ó, se eu só executar assim com a definição da função, não vai acontecer nada. Eu preciso chamar essa função. Assim como a gente chama o print, é uma função, a gente precisa chamar o saudação. Se a gente rodar, vai ter lá, olá, bem-vindo ao Python. Então, esse bloco aqui, ele está definido aqui, ele não está sendo executado. Ele é executado quando eu chamo ele aqui. Isso aqui é a declaração dele. E esse daqui é quando ele é chamado. Então eu posso chamar quantas vezes eu quiser. E aí ele vai dar vários olá, bem-vindo ao Python. Beleza? Nós podemos passar variáveis também. Então imagina que eu vou dar um olá. Por exemplo, imagina que olá Igor. Mas aí esse nome vem daqui, Igor. E aí vamos dar um saudação. E aí aqui eu coloco a variável nome, e aí ele vai pegar esse valor aqui, colocar na variável nome, e aí aqui dentro a gente usa a nossa interpolação, coloca um Fzinho aqui, e aí ele vai substituir esse valor aqui com o valor que é passado aqui, ó. Então, passo o Igor, depois passo o Bruno, e aí se eu rodar ele vai ter lá, ó. Olá Igor, bem-vindo ao Python, olá Bruno, bem-vindo ao Python. Beleza? E aí eu posso usar isso quantas vezes eu quiser com nomes diferentes. Ana, Maria, e se eu rodar, ele vai executar esse código aqui tantas vezes com os nomes diferentes, beleza? Nós conseguimos também retornar valores com a função, por exemplo. Imagine que eu tenho, não quero só imprimir algo, eu quero que a função devolva um resultado, um cálculo para mim. E aí a gente usa o return. Por exemplo, imagine que eu tenho def dobro. Ele calcula o dobro do número que eu passar por parâmetro. E aí, em vez de imprimir isso aqui, ele vai retornar o valor. Por exemplo, número vezes 2. E aí, quando eu chamar dobro, eu posso colocar aqui, ó, resultado vai receber dobro de 5, por exemplo. E se eu imprimir resultado, a gente vai ter 10, beleza? Então, o que que acontece aqui? Eu tenho uma função definida aqui, chamada dobro. Ela aceita um número aqui, que é passado aqui, como argumento. E aí, o que que ela faz? Ela retorna o número vezes 2. Então, esse valor aqui ele vai ser atribuído a quem tiver na esquerda da igualdade. Então, se eu colocar resultado igual a dobro 5, ele vai calcular isso aqui e aí vai retornar esse valor aqui para ser usado aqui. Então, quando ele calcula isso aqui, ele coloca isso aqui, basicamente, no lugar. Então, isso que o return faz, beleza? E aí ele salva na variável resultado e imprime. Nós podemos imprimir direto aqui também, vai dar 10 também. Porque ele retornou esse valor e aí aqui dentro ficaria um 10. E aí ficaria print 10. Então ele resolve tudo que está dentro do parênteses antes, daí por de fora. Beleza? Resumindo. Então, def cria a função, a gente dá o nome da função, nós temos os parâmetros, podemos ter mais de um parâmetro. Imagina que eu quero ter uma função chamada soma. E ela soma dois números, A e B. E aí eu vou retornar A mais B. E aí eu posso colocar aqui, ó, que eu quero resultados. Eu quero somar dois números, eu passo 5 e 2. E aí o 5 vai vindo A, vai vindo B. E aí ele vai retornar A mais B. E aí ele vai pegar esse resultado e colocar na variável resultado e imprimir ela na próxima linha. E aí ele vai ter um 7 aqui. E aí eu posso colocar vários, por exemplo, em vez de usar a variável direto, vamos fazer assim. E aí eu coloco, sei lá, 3 e 2, 15, 25, 1 e 1, e rodar, e aí ele vai dar somas para cada um desses itens. 3 mais 2 é 5, 15 mais 25 é 40, e 1 mais 1 é 2. Beleza? Então com isso você consegue organizar o seu código de forma mais profissional, digamos. É isso aí.